A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A vida não é fácil. Frequentemente ela nos traz situações desafiadoras e com elas emoções difíceis, como raiva, medo, preocupação e pesar. Com uma certa idade, aprendemos que não adianta correr dos nossos problemas. Precisamos lidar com eles diretamente. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador do programa. Ao longo de algumas semanas, a gente tem falado sobre o tema da ruminação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nossas emoções. Aquele padrão habitual do ser humano de ficar pensando de forma repetida, indefinidamente, sobre coisas que aconteceram ou sobre a possibilidade de ocorrer isso ou aquilo daqui a um tempo. E a nossa mente fica girando em torno desses cenários, que são pensamentos e que também são julgamentos sobre aquilo que nós sentimos, o medo, a raiva e outras emoções mais desafiadoras. Isso tem o poder de impactar o nosso humor, o nosso estado afetivo, comprometendo, naturalmente, a tomada de decisões, uma compreensão mais objetiva e mais clara das situações, que normalmente são situações difíceis na vida. Como diz a nossa autora, e já vamos dizer o nome dela, a vida não é fácil. Geralmente ela nos traz muitas situações que são verdadeiros desafios. E as emoções difíceis vão surgir, como a raiva, o medo, a preocupação, o pesar, dentre muitas outras. E ela diz algo interessante. Com uma certa idade, aprendemos que não adianta correr dos nossos problemas. Nós vamos precisar lidar com eles de uma forma direta. Eu estou aqui com um texto de uma autora que compareceu ao programa através dos seus livros quando do nosso último encontro. É a doutora Kristin D. Neff, uma das maiores especialistas atualmente em psicologia clínica na área específica da autocompaixão. Ela tem realizado há anos estudos bem interessantes sobre esse tema, a autocompaixão. Uma palavra, uma atitude que comumente é referida ao outro. Ter compaixão pelo outro. Paciência, aceitação, acolhimento, um conjunto de atitudes positivas em relação ao outro. Ela aprofundou esse tema e o vem fazendo através de livros, e artigos e pesquisas na universidade. Estudos que traduzem essa atitude de maior gentileza conosco, de maior aceitação, abrindo mão, de certo modo, de um padrão rígido, autocrítico, de autorrecriminação, o que torna muito mais difícil a forma de nós lidarmos com as nossas emoções mais desafiadoras. No último programa, nós utilizamos um capítulo de um de seus livros, que é o livro da autocompaixão. O amigo ouvinte pode ouvir o programa no canal do YouTube, lá do Café Literário, que vai ter a referência do livro. E hoje eu vou usar um outro texto dela, é um outro livro, que se chama Um Manual de Mindfulness e Autocompaixão. Só para lembrar, essa palavra em inglês tem sido traduzida como atenção plena. Então ficaria o Manual de Atenção Plena e Autocompaixão. E tem como subtítulo Um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Eu penso que o título e o subtítulo, em particular, dizem muito sobre a proposta dessa obra. Eu estou aqui com o capítulo 16 aberto
e fala da questão do enfrentamento das emoções difíceis. E por que escolhemos esse capítulo? Precisamente porque estamos dando sequência ao tema da semana passada, que falou da autocompaixão como um recurso bastante adequado e estratégico para lidarmos com o processo ruminativo, que nós abordamos em muitos outros programas. E é, na verdade, tudo isso um caminho bastante saudável de resiliência emocional. Quer dizer, essa capacidade de retomar o curso do desenvolvimento depois de passarmos por situações dolorosas como experiências traumáticas, é se recuperar emocionalmente, se curar internamente. Genericamente, esse é o conceito de resiliência emocional, que, aliás, é um tema bastante importante, hoje em dia tem sido amplamente estudado. O tema vai retornar ao Café Literário. Quem não tem seus processos emocionais mais difíceis, mais dolorosos, precisando ativar recursos de resiliência emocional e retomar a vida no sentido emocional mais profundo, no sentido existencial, inclusive. Esse capítulo, então, vai falar exatamente do enfrentamento das emoções difíceis, porque não é fácil lidar com essas emoções. Por exemplo, quando nós nos sentimos rejeitados, quando o medo nos domina e, em muitos casos, nos paralisa, quando experimentamos profundamente aquela sensação de abandono, de solidão, de desamparo, quando, por outro lado, experimentamos vergonha, culpa, inadequação, isso é muito comum, o não pertencimento, a exclusão. Esses temas, de alguma forma, nos acompanham. Muitas vezes estão associados a antigas feridas emocionais, experiências dolorosas que vivemos ao longo da nossa vida, especialmente nos primeiros anos de vida. Isso fica marcado no nosso corpo, não apenas no psiquismo, na mente, ou, genericamente falando, na alma. Isso alcança também o corpo. O corpo também traduz a nossa história emocional. Há um grande estudioso da psicologia clínica, que foi o Reich, que chegou a dizer que o corpo é o nosso inconsciente visível. Então, a nossa história emocional, então, de alguma forma, as experiências difíceis, essas feridas emocionais, elas estão gravadas no tecido sutil da nossa alma, utilizando aqui uma expressão, mas também nas camadas do nosso corpo. E muitas vezes isso é experimentado à flor da pele. Como lidar com tudo isso? É evidente que aqui não estamos ditando as regras e os passos exatos que deverão ser seguidos para que tudo isso se resolva. Muitas vezes precisamos do auxílio de um profissional preparado para nos ajudar nesses enfrentamentos para alcançarmos algum grau de cura e de conforto emocional. Não é fácil lidar com tais feridas. A doutora Kristin Neff e o Christopher Germer, que é o outro autor do livro, é uma dupla, eles são amigos, eles aqui sugerem algumas reflexões e também algumas práticas que podem ser aplicadas, e isso normalmente nos ajuda. Mas isso não dispensa, vamos repetir, a orientação muitas vezes necessária de um profissional preparado para isso. Mas no dia a dia, nós podemos dar os nossos primeiros passos de resiliência emocional. Quando então ela diz assim: quando nos voltamos para as emoções difíceis, mesmo com atenção plena, com autocompaixão, a nossa dor com frequência aumenta inicialmente e o nosso instinto natural é fugir. Numa primeira abordagem, quando nós desenvolvemos alguma coragem, alguma força interior para olharmos com cuidado, dedicarmos uma atenção plena, e isso de forma autocompassiva. Quando fazemos isso em relação aos medos, ao desamparo, à rejeição,
aquele sentimento de inadequação, de vergonha que nós experimentamos, quando fazemos isso, no primeiro momento, isso pode aumentar. É algo parecido com mexer numa ferida. No primeiro momento, pode doer um pouco mais. E ela então completa o raciocínio dizendo: mas se quisermos nos curar, precisamos enfrentar isso. A única saída, diz ela, é enfrentar. Precisamos ter a coragem de entrar em contato com a dor emocional se quisermos uma vida saudável, uma vida autêntica. E aí eles fazem uma pergunta: mas isso quer dizer, isso significa que vamos precisar enfrentar todas as nossas emoções difíceis na sua intensidade absoluta? Ou ainda com a comparação da ferida física, será que nós vamos ter que colocar o dedo profundamente nessa ferida e quase que de uma maneira insuportável lidar com isso? Felizmente não, respondem os nossos autores. E aí eles vão fazer referência a um monge vietnamita que já foi muito citado aqui, é o Thich Nhat Hanh. Alguém certa vez perguntou a Thich Nhat Hanh: quanto de sofrimento emocional devemos permitir entrar na nossa prática espiritual? E a resposta dele foi exatamente essa: não muito. Nós temos que ter algum cuidado com os nossos temas mais sensíveis e mais delicados. Temos que tratar tudo isso de uma forma respeitosa, porque as nossas feridas emocionais, elas falam da nossa vida, elas expressam uma realidade muito viva, e para tocarmos nisto é preciso muito respeito. E nesse caso, como o trabalho é nosso, numa primeira abordagem, autorrespeito, autocuidado, autocompaixão. Porque não são temas morais, nós sempre lembramos isto, não são temas de ordem moral, são processos de vida, são processos emocionais. A emoção é o que eu sinto, não é o que eu sou. Portanto, um tema emocional mais doloroso, mais difícil, não é uma identidade, é uma emoção. Quando eu experimento a vergonha, quando eu experimento aquele desamparo profundo, a sensação de não pertencimento, é como se eu fosse inadequado para a vida, como se eu tivesse que pedir licença simplesmente para estar no mundo e lidar com as pessoas e com tudo o que existe na vida, no mundo. Esse não é um tema moral, não é uma problemática espiritual, não mostra quem eu sou, mostra o que eu sinto. Por isso não cabem julgamentos morais, cabe o tratamento adequado, que começa numa atitude nossa, mas não se reduz e não se limita a isso, porque, sem querer ser repetitivo, nós precisamos muitas vezes da ajuda do outro, de alguém preparado para percorrermos esse caminho que normalmente é bastante desafiador, da cura e da autocura. É por isso, amigo ouvinte, que precisamos ter um certo cuidado, uma certa atenção a livros, programas e eventos que prometem cura emocional rápida, fácil e imediata, porque tecnicamente isso não existe. Então os nossos autores prosseguem dizendo assim: experimentar desconforto é necessário para que surja a autocompaixão. Então nós vamos lidar com esses nossos temas, com essas questões mais profundas, medos, vergonha, desamparo. Isso é necessário, enfrentar esse desconforto, como começar a mexer numa ferida. E aí vai surgir a autocompaixão. Mas precisamos, prosseguem, apenas tocar a dor emocional para cultivar a compaixão. E podemos seguir lentamente para não ficarmos sobrecarregados. Há um limite, o limite das nossas forças, o limite das nossas resistências, o limite da nossa estrutura interna. E a autocompaixão nos conduz a tocar nesses temas com compaixão. Quando você olha para um amigo e você quer dizer alguma coisa que você entende que ele precisa enxergar, você usa de compaixão e fala com delicadeza, com cuidado.
Às vezes conseguimos, às vezes não. Conosco, o trabalho é o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo. Quando lidamos com os nossos temas mais delicados, a arte da autocompaixão prevê voltar-se gradualmente para o desconforto emocional quando ele surge. É quando, então, eles vão falar dos 5 estágios da aceitação, quando nós enfrentamos emoções difíceis. E cada estágio sucessivo corresponde a uma liberação gradual da resistência emocional. Isso é muito importante. São 5 estágios que eles apresentam. Primeiro, resistir. Significa lutar contra o que vem. Quando criamos alguma coragem, alguma força, e olhamos, por exemplo, para aquela sensação que temos de abandono, de rejeição, os nossos medos, num primeiro momento, parar para olhar para isso é atenção plena, sem julgar. Eu sou medroso. Não, não é isso, isso é julgamento. Eu não sou medroso, eu tenho medos. Eu sou um fraco. Não, não é isso. Eu tenho um defeito, uma falha. Não, eu me sinto inadequado. Eu me sinto, eu não sou. Porque quantos olham para mim e não enxergam isso? E gostam de mim e querem estar comigo do jeito que eu sou, mas eu me sinto inadequado. Isso faz parte, não é bom, mas acontece. Então, quando eu dedico uma atenção a isso sem julgamento e acolho isso compassivamente e mergulho nisso com cuidado, com delicadeza, muitas vezes, e todo o trabalho há que ser o trabalho da aceitação. O primeiro momento pode ser esse: vá embora, eu não quero isso, eu não quero esse medo. Resistir é o primeiro estágio. Segundo, explorar. É voltar-se para o desconforto, com alguma curiosidade. O que eu estou sentindo? Então, no primeiro momento, como aquela dor aumenta um pouco, como tocar a primeira camadinha da ferida, a ideia é essa e a vontade é essa. Não quero, não é para mim, não dou conta, eu não consigo. Como eles dizem, vá embora, é resistir. Da resistência, eu experimento a possibilidade de explorar. É olhar para esse desconforto e tomar consciência dele, mas com alguma curiosidade. O que eu estou sentindo? Normalmente, o que a gente quer é afastar essa dor. É comum, é compreensível isso, amigo ouvinte. Ou eu fujo dela, ou eu a mantenho bem distante. Jogo para longe, ou eu saio correndo dela. Não costuma funcionar. O que eu estou sentindo é o segundo estágio da aceitação. Terceira etapa, digamos, terceiro estágio, que é tolerar, que é suportar a insegurança e tentar se manter firme. Eu não gosto disso, mas eu posso suportar. Quem lida, por exemplo, com vícios, passa por essas etapas e precisa de ajuda. Ou um grupo de ajuda como o NA, o AA e outros tantos, porque ativam recursos de resiliência emocional em grupo. Há uma dor emocional, um vazio, uma aflição, um desespero, e que aquilo que a pessoa quer consumir, e aí é o vício, de alguma forma, quando eu consigo consumir isso, o que quer que seja esse objeto da compulsão, aquilo traz algum conforto. É como se calasse a dor, só que ela retorna. Porque no padrão compulsivo dos vícios, isso sempre retorna. Por isso é um padrão vicioso, sempre retorna. Tem a dor, o vazio, a aflição. Eu consumo o que quer que seja, aquilo reduz, aplaca um pouco, acalma um pouco, depois retorna. Como isso sempre se repete, é um padrão vicioso. Então o terceiro estágio é tolerar. Eu não gosto disso, mas eu posso suportar. Quarto, permitir. É deixar que os sentimentos venham e vão. Como eles dizem, tudo bem, eu posso abrir espaço para isso. Essa etapa é difícil porque a gente não aprendeu que emoção é como uma onda. Ela vem, dá o seu recado, digamos, e passa. Toda emoção faz isso. Medo, raiva, alegria, qualquer uma. Elas não duram para sempre, nem alegria, nem tristeza, nem medo e nem a força, a coragem, nada disso dura para sempre. Isso vem, alguma coisa acontece e essa emoção
passa. Mas nós nos apegamos, é comum isso acontecer. Então, resistir, explorar, tolerar, permitir, e o quinto estágio da aceitação de uma emoção mais difícil é se tornar amigo. Isso é difícil. Eles dizem assim: considerar os benefícios das experiências emocionais difíceis, com uma pergunta: o que eu posso aprender com isso? Essa pergunta, amigo ouvinte, ela faz toda uma diferença, porque as emoções são oportunidades de autoconhecimento e também de conhecimento do outro. É sempre possível aprender alguma coisa com tudo aquilo que nós sentimos, também com as emoções mais difíceis. Isto quer dizer, então, em sentido muito prático, que quando experimentamos, por exemplo, o medo, exatamente em função desses estágios, dessas etapas da aceitação, nós podemos lidar com o medo de uma forma mais construtiva, mais positiva. Ao invés de nos julgarmos e definirmos uma identidade a partir do medo, como já falamos, eu sou muito medroso, eu nunca enfrento nada, eu sou covarde e coisas do tipo, ao invés de fazermos isto, porque não se revela como uma coisa prática, nós podemos percorrer esses caminhos. No primeiro momento, quando olhamos para esse medo, paramos e olhamos. O que eu sinto de verdade? O que é esse medo dentro de mim? A primeira etapa, normalmente, é resistir. Medo, vá embora. Eu não tenho como lidar com você. Na verdade, até falamos de outro modo. Eu não posso sentir isso. Isso tem que sair de mim. Eu tenho que arrancar isso de mim. O que vão pensar, o que vão dizer, mas eu posso, numa segunda etapa, explorar isso. O que eu estou sentindo? O que é isso? Será que conseguimos parar para olhar para os nossos medos? Só estamos colocando o medo como um exemplo, mas é qualquer outra emoção mais difícil, mais desafiadora. O que eu estou sentindo? Como é esse medo? Como ele acontece dentro de mim, na minha mente, no meu corpo? E aí eu consigo tolerar. Não é bom isso. Eu não queria sentir esse medo, mas eu estou sentindo. Então eu posso aguentar, eu posso suportar. Percebam que aí não tem nenhum julgamento sobre quem eu sou. É uma avaliação e uma tomada de consciência do que está acontecendo aqui dentro, o que eu estou sentindo. Vamos repetir, não é quem eu sou, é como eu funciono. Então, resistir, explorar, tolerar. Eu posso lidar com isso, eu posso suportar. Então eu permito que esse medo venha, porque ele vai passar. Ok, eu posso criar um espaço aqui dentro de mim para isso. Ele não é necessariamente um inimigo. Eu posso olhar para ele, eu posso dar um espaço, criar um espaço para ele. E a última etapa, o que eu posso aprender com esse medo? Eu posso aprender, por exemplo, a me proteger mais. Eu posso aprender, por exemplo, a buscar ajuda, ativar mais recursos, aprender a lidar com alguns riscos, porque a vida não está sob nosso total controle. Algumas coisas sim, algumas coisas até precisam estar sob o nosso controle, mas tudo não. Então essa abertura para a vida. O medo fala das minhas necessidades, e nesse caso, necessidade de me preservar um pouco mais, de me proteger, de trabalhar a dimensão do cuidado. Essa é uma das mensagens do medo. Aliás, uma das possíveis mensagens do medo, porque isso é da história de cada um. Por isso, amigo ouvinte, a proposta do livro, ela se revela bastante interessante e fica então como uma dica de estudo e de reflexão. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.